Olá, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse escritor incrível que eu amo, que é Carl Sagan. Se você não conhece, eu acho que você tem que correr aí para qualquer livraria, ler um e-book, enfim, porque Carl Sagan é incrível. Veja bem, esse aqui é um romance de Carl Sagan, Contato, que é um dos livros dele que foi logo no meados, começo, início dos anos, na década de 80, mas até hoje ele é muito comentado, ele é muito conceitual, né? Carl Sagan, para quem não sabe, ele era um professor de astroquímica, astrofísica e um cientista renomado nos Estados Unidos. Carl Sagan é aquele cientista e apresentador de Cosmo, aquela minissérie que passou na década de 80 e que até hoje tem muitos fãs aí pelo Brasil e pelo mundo. Eu acredito que ela foi e ainda é muito assistida tanto no YouTube quanto quando ela lançou na TV americana. Veja bem, ela marcou um início sobre uma fala de física, ciência, de uma forma muito abrangente e direta, sem rodeios e muito prática, vamos assim, até dinâmica. E na série, Carl Sagan apresentou pra gente coisas fundamentais de pensamentos humanos, mas de uma forma muito didática. E isso era muito difícil até então, e ele se apropriou dessa temática e essa facilidade que ele tinha e apresentou a série Cosmo. Se você não viu a série Cosmo, corra, acho que no YouTube deve ter. Se não tiver, procure, porque vale muito a pena. Eu acho que é uma das séries que eu gosto de sempre rever. Sempre assim que eu estou de férias, enfim, sempre estou revendo. Veja bem, aqui é um romance que ele vai nos inserir a uma cientista mulher. Essa personagem está buscando aí por ondas de rádio contato, uns sinais, e que um certo dia no laboratório que ela está, né, que nada acontece durante muito tempo, ela é emergida a se dedicar a um projeto, né, que ninguém dá muito valor, e esse projeto dá meio que certo. E minha gente, simplesmente ela vai receber alguns códigos que depois, com o decorrer desse livro, ele vai ser codificado e ela vai achar uma sequência de números primos. E essa codificação, ela vai achar uma sobreposição desses códigos e vai conseguir emergir na tela do computador a visão de nada e ninguém mais do que Hitler na Olimpíadas de Berlim, uma transmissão de televisão da época, e que isso fica muito à mercê e de um ponto de partida de pensar de que estavam nos observando há muito tempo. Então o contato, ele vai fazer com que a gente sofra a influência do fluxo de pensamento da protagonista, que é uma física, e o Carl Sagan, ele vai inserir coisas teóricas que jamais um leigo leria, mas que vai ler com esse romance, que é um livro que eu acho que está um pouco extinto, eu nunca mais vi em nenhuma livraria. Esse aqui é a minha edição da Companhia das Letras de 99, mas eu nunca mais vi, então não sei, eu acho que está com capa diferente, deve estar com capa diferente, eles mudam nossas capas quando mudam de editora também, né? Então, Contato, ele vai emergir o leitor a uma redescoberta do se há mesmo uma vida além do que há no nosso planeta. Veja bem, ela codifica esses códigos, né, essa sequência de números primos, e essa física, ela vai receber até instruções para se fabricar uma nave espacial à frente do nosso tempo, vamos assim falar. Então, a partir dessa premissa de que ela recebe todos os códigos, estruturas astrofísicas, arquitetura,
eletroespaciais, eles constroem uma nave para que consiga fazer contato ou fazer uma viagem a um buraco negro distante. Veja bem, cria-se vários voluntários, uma pesquisa, se constrói essa nave espacial e simplesmente 6 desses tripulantes, aí, se eu não me engano, são 6, vão para fazer contato. Veja bem, é interessante que Carl Sagan coloca que o ser humano, é fascinado, sim, pelas estrelas, pelo cosmos, pela nossa origem, por saber se Deus existe, por saber o quanto as estrelas, quantos planetas há naquela constelação, se elas brilham e aquecem igual o Sol. Então, Sagan, ele vai nos emergir a matemática do cosmos, de perguntas muito humanas e perguntas que a gente fica aí muitos dias nos perguntando. Então, será que nós viemos da poeira cósmica? Então, esse romance incrível, ele vai emergir o leitor a questões não filosóficas, óbvias, e ele vai trazer, transbordar uma elucidação e uma aventura incrível. Veja bem, eu acredito que O Contato seja o único romance de Sagan. Ele já escreveu Bilhões e Bilhões, O Mundo Assombrado por Demônios e Cosmo, que deu origem à série, ou um livro depois da série, não sei muito bem ao certo. Gostaria de ter e gostaria de ler mais Carl Sagan, porque ele tem uma escrita incrível, uma escrita direta e descritiva ao mesmo tempo, mas muito sensível em muitas passagens, e ele faz uma narração e uma elucidação da história muito boa. Então, nessa distopias, vamos assim falar, da procura do próprio ser humano no cosmos, da procura de respostas, ele faz essa aventura. E, se eu não me engano, o livro e a adaptação foram bem próximas também. Tiveram, acho que a adaptação mudou um pouco, mas também foi muito bem aceita. O livro é incrível, eu acho que tudo que esse escritor, esse físico, esse grande mestre, vamos assim falar, porque para mim ele é um grande mestre, não só para o Cosmo, mas com outros livros dele, Sagan, ele faz com que o leitor se prenda e se pergunte também sobre questões aí da existência humana. Então, um contato, um romance de Carl Sagan, o que falar, né? Sem palavras, porque o livro ele tem cerca de 400 páginas e ele passa de 400 páginas fácil. E ele faz com que o leitor leia ele muito rápido, porque quer entender da onde vêm esses sinais, como que ela constrói tudo aquilo, como que ela descobre, decodifica os sinais de números primos e a sequência de números primos. E a temática de colocar uma mulher é muito interessante também e incrível. Então, eu acho que dispensa comentários, tudo que tiver o nome de Carl Sagan, eu acho que vale super a pena ler. Então, são livros incríveis aqui. Acho que deve estar com capa diferente atualmente, porque eu nunca mais vi esse livro nas livrarias, pelo menos aqui de São Paulo. O Contato, né, que é um dos meus livros prediletos. Vou falar para vocês que eu gosto de reler de vez em quando. Carl Sagan.